Sejam muito bem-vindos ao Revisa PET de Termodinâmica Química 1. Eu sou Ângelo Fernando Diniz, membro do PET Engenharia Química. Iremos começar pela parte das equações de Maxwell, que será apresentada pelo ministrante Vitor Labruna Flor. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a relação de Maxwell. Joia. O interesse da gente explicar essa parte de Maxwell é justamente a gente entender um pouco melhor como que a gente esboça essas equações de estado termodinâmicas, que vão ser de energia interna, de entalpia, né, que é denominado por H, né, de energia livre de Helmholtz e de energia livre de Gibbs, através das equações diferenciais aqui, que descrevem cada um desses estados, e que geram, né, correspondentes equações de Maxwell, tudo bem? Primeiro preceito que a gente vai utilizar é que se a gente tem uma função de duas variáveis x e y, se eu pego essa função, divido primeiro em relação a x, né, e depois eu divido em relação a y, me ocorre que não me importa essas diferenças daqui, ou seja, se eu primeiro derivo em relação a uma variável e se depois eu derivo em relação a outra variável, eu vou ter o mesmo resultado final. Então, essas equações são iguais. Dado isso, eu também vou utilizar que eu consigo escrever, por exemplo, uma função qualquer aqui, que ela depende de x e y, como algo muitíssimo semelhante na hora de derivar, seja uma derivada agora, no caso, uma d total, né? Ela vai me aparecer o quê? Vai me aparecer que existe uma derivada, né, dessa função em relação a x vezes algo, mais uma derivada dessa função em relação a y vezes algo, ok? Então, isso daqui é de grande interesse nosso também para a gente utilizar, tá bom? E eu gostaria de começar. Então, gente, eu queria começar aqui da gente fazendo a nossa derivada de energia interna e a gente discutir um pouco sobre isso, ok? O que acontece? Eu disse para vocês que a gente consegue fazer nessa derivada aqui, né? Ficar em que forma? Na seguinte forma, que essa primeira parte aqui, ela seja uma derivada parcial de U, e aqui no caso, em relação a S, se eu derivar em relação a S aqui, olha, vamos ver se vocês conseguem perceber, é uma derivada de SV. Quem que vai ficar constante? V. Muito cuidado, porque eu vou colocar o mais aqui, mas existe um menos que vai me dar o significado físico correto depois. Derivada parcial de U em relação a V com S constante. Então, se eu derivo em relação a uma coisa, eu deixo a outra constante. Se eu derivo em relação a outra, eu deixo a primeira constante. Tudo bem? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa minha função e vou igualar. Ou seja, derivada de U em relação a S com V é igual a T, e derivada parcial de energia interna em relação a V com S constante é igual a menos P. Por isso que eu falei desse sinal. Muitíssimo importante. A gente não pode esquecer dele. Feito isso, o que eu vou ter que fazer? Dado que eu já fiz esse meu processo, agora eu tenho que realizar as derivadas que eu tinha comentado com vocês lá no começo. Então, vamos lá. Se eu derivei primeiro em relação a S, agora eu vou derivar em relação a S, mas olha o cuidado. Agora em relação a V, e agora eu vou manter quem constante? S. Constante. Ou seja, isso aqui vai virar uma derivada de T. Vou derivar em relação a quem? A V, e vou manter ela constante com S. Ok? Vou fazer o mesmo processo ali, ó. Se eu já tinha derivado em relação a V, já derivei em relação a V, vou derivar em relação a S, manter o meu V constante agora, e vai me aparecer uma derivada parcial de P em relação a S, com quem constante? V, tudo bem? Então, se vocês conferirem, vou até voltar lá em cima, se vocês conferirem lá em cima, d de T, d de V a S é igual a menos P, né? Menos d de P, d de S a V. Feito isso, vocês percebem que como as duas equações elas são derivadas parciais, uma primeiro a S, depois a V, a outra primeiro a V, depois a S, a gente pode compará-las e a gente tem que d de T, d de V
AS é igual a menos dρm de P, dρm de S a V. Ok? Joia para energia interna? Feito isso, gente, vocês vão falar assim para mim. Então, qual que é a minha diferença quando eu for tratar entalpia e aí as energias livres? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, vamos lá, vamos pegar a nossa próxima equação, vamos desenvolver o mesmo procedimento e vamos ver se a gente chega numa resposta também correta, ok? Na nossa próxima equação, eu vou selecionar a entalpia, ok? Que ela está nessa seguinte cara aqui, vamos escrevê-la. Primeiro passo de sempre, escrever. TH é igual a TDS, joia, tem um TDS. Mas vai aparecer quem agora? Mais VDP. Qual o processo primeiro? De sempre. Vou imaginar que isso daqui é derivada parcial de entalpia em relação, olha as variáveis, ó, pode até anotar, vai te ajudar, SP, em relação a S com P constante, mais derivada parcial de H em relação a P com S constante. Feito isso, processo comparativo. Vamos comparar os dois. T é igual a derivada parcial de S em relação a P. Ok? E V é igual a derivada parcial de entalpia em relação a PS. Feito isso, processo que nós vamos realizar aqui agora. O processo, ele é bem simples. O mesmo de antes. Vou primeiro derivar em relação ao que já está derivado, e agora me falta derivar em relação a outra variável. Então, olha, o que eu estou esperando? Como eu derivei em relação a S, agora eu vou derivar em relação a P, e manter o S constante, e vou derivar desse outro lado, né? Então, isso aqui vai me gerar uma derivada parcial de T em relação a P, e eu vou manter quem constante? O S. Joia? Tudo bem? Mesmo processo vou realizar para o outro. Vou derivar em relação a P, que já está derivado. Agora, eu derivo em relação a S. Mantenho quem constantes? P. E isso daqui vai me gerar a seguinte equação. Derivada de V em relação a S com quem constante? P. Tudo bem? Então, se a gente for lá em cima, vamos conferir se deu certo, né? Lá em cima, a gente vai ter que derivada de T em relação a PS é igual a derivada de V em relação a SP. Joia, né? Maravilha. E agora, gente, vocês já perceberam que o processo é bem mecânico. Então, eu vou repetir para as nossas últimas duas equações de estado e a gente vai ver como é que isso daqui vai dar, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, eu vou selecionar a energia livre de Helmholtz, que está escrito pela variável A, ok? Então, a gente sabe que dA, vou escrever aqui, dA é menos SDT, né? Vocês podem perceber que existe uma certa familiaridade entre essas equações de estado, né? Lembrando que todas elas são geradas a partir da derivada de Legendre, né? Derivada de Legendre que vai gerar elas. Então, vamos entender agora o que a gente vai fazer com o dA. Mesma coisa de antes. Eu estou interessado em quê? Estou interessado em olhar para essa minha equação, retirar dessa minha equação derivadas e analisar as derivadas, depois derivando em seguida em relação ao que já não foi derivado. Bom, parece muito complicado falando, mas vamos lembrar como é que foi feito. Primeira coisa, vamos imaginar que isso daqui é o quê? Derivada de A em relação a quem? Ó, lembra, tirou as variáveis T e V. Em relação a T, com V constante, mais derivada de A em relação a V com T constante. Feito isso, processo comparativo. Menos S é igual a derivada parcial de A em relação a T com V constante. E menos P é igual a derivada parcial de A em relação a V com T constante. Feito isso, que processo que eu vou fazer agora? Derivar em relação ao que não foi derivado, tá bom? Menos dρm de S, dρm de V, T constante. E aqui, menos dρm de P, dρm de T com quem constante? V constante. Tudo bem? Feito isso, já pode igualar as duas, porque como são derivadas de segunda ordem, derivamos duas vezes ela aqui. Primeiro em relação a
T depois em relação a V. Então, essas duas nossas equações, elas estão iguais, né? Elas necessariamente são iguais por aquele teoremazinho. Aqui a gente já tira, né? Lembrando que tem menos dos dois lados, eu cancelo. dρ de S, dρ de V a T é igual a dρ de P, dρ de T a V. Joia. Feito isso, gente, vamos para a nossa última relaçãozinha, né? E com a nossa última relaçãozinha, a gente vai fazer também uma questãozinha de prova, ok? E agora, para a nossa última relação, que é a energia livre de Gibbs, ela vai estar escrita da seguinte maneira. Então, vamos ler ela aqui. dg é igual a menos S dt mais V dp. Feito isso, qual o processo que eu vou ter que fazer agora? O de sempre. Vou imaginar que isso daqui é dρ de G, dρ de T, a quem constante? P. Lembrando que aqui é uma função natural de T e P. Isso, posteriormente, vai ser abordado, tá bom? Vocês vão entender o porquê. E aqui é a mesma coisa. dρ de G, dρ de P a T constante. Sempre nessas variáveis de derivada aqui, ok? Feito isso, gente, processo comparativo. Menos S é igual a dρ de G, dρ de T a P, e V é igual a dρ de G, dρ de P a T. Feito isso, vou derivar mais uma vez para eu poder igualar as minhas derivadas parciais aqui. Isso daqui vai gerar menos dρ de S, dρ de P a T é igual a dρ de G, dρ de T, dρ de P a T. Claro que assim, no final não faz sentido você colocar esse dρ de T aqui, mas aqui é importante, tá? Aqui não vai fazer tanto sentido porque já foi derivado em relação a T, né? Mas, para manter a gente, é bom vocês colocarem. Do mesmo jeito, você vai fazer do outro lado, né? dρ de V. dρ, agora, se eu já derivei em relação a P, vou derivar em relação a T. Isso aqui vai ficar igual a dρ de G, dρ de P, dρ de T. E aqui a gente vai estar com V constante. Feito isso, já posso igualar as duas. Menos dρ de S, dρ de P a T é igual a dρ de V, dρ de T a V. Feito isso, gente, a gente já tem as nossas equações de Maxwell desenvolvidas, ok? E a partir de agora a gente vai resolver um exercício que, apesar da gente usar muito esse arcabouço de derivadas, de por que a gente pode fazer desse jeito, um exercício de equação de Maxwell, ele precisa ter uma visão um pouco mais abrangente da questão. Então, eu selecionei um exercício de prova antigo para a gente fazer, para a gente conseguir escrever melhor isso, ok? Então, vamos lá. Vou pegar o exercício aqui. E, na verdade, vocês até esperariam um maior enunciado em relação a isso, né? Mas a grande curiosidade que a gente tem desses enunciados de Maxwell é que eles podem ser bem pequenininhos, né? E eu vou escrever ele aqui para vocês, né? Então, para esse exercício, eu vou querer que vocês escrevam U, que é uma função que a gente já tem, né? Em função de temperatura e pressão, né? Ele quer que você escreva isso. Aí a primeira pergunta que surge, Vitor, calma lá. Eu sei escrever DU. Como que eu sei escrever DU? Uai, eu estou acostumado a escrever DU na seguinte forma. TdS menos PDV. E aí surge a primeira coisa que eu vou falar para vocês que é muito interessante. Eu vou falar, Vitor, U já está escrito em função da temperatura e pressão. É intuitivo da gente dizer isso, mas agora a gente tem que lembrar o que ele está pedindo. Ele está pedindo que U seja apenas função de temperatura e de pressão. E uma coisa que eu sempre chamo atenção é esse DS aqui. Toda vez que o enunciado, o professor chega e pede para vocês escrever U em função de duas variáveis, ele não quer que apareça uma outra variável. Aí vocês vão fazer a pergunta para mim: o que normalmente é uma outra variável? A outra variável, gente, é uma função de estado. Então, vocês podem perceber que existe uma função de estado embutida aqui dentro do U e a gente não quer ela. Então, nosso principal e grande objetivo é sumir com esse DS. E como que a gente faz isso? Então, a dica que eu vou dar para vocês agora é a gente tratar essa questão passo a passo.
como se a gente estivesse vendo ela pela primeira vez e que a maneira certa da gente resolver ela é imaginar o que ele esteja pedindo para a gente. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes da gente escrever dessa maneira, eu vou falar para vocês que eu já imagino o U como função de temperatura e pressão. E se ela for função de temperatura e pressão, eu vou querer uma derivada de U em relação a quem? Ó, aqui é um ponto muito chave. Eu vou querer em relação a T, com P constante, e vai, claro, aparecer aquele dtzinho, que aparece em todas as nossas outras equações, né? Mais um derrom de U, derrom de P com T constante, vezes um dP. Então, é isso que eu quero encontrar. Tudo bem? É essa forma que eu quero encontrar. Mas aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é isso daqui. Como que eu vou escrever derrom de U, derrom de T, AP, DT? E como que eu vou escrever derrom de U, derrom de P, AT, DP? Esse é o nosso primeiro questionamento que a gente vai fazer nessa questão. Mas vocês perceberam que o começo é bem parecido, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação agora do jeito que eu conheço. Qual que é a equação? Olha, eu conheço a equação da seguinte maneira. DU é igual a TDS menos PDV. Se eu conheço ela dessa maneira, o que vai me interessar bastante? Vai me interessar eu dividir, lembrando que esse processo aqui, ele é para demonstrar, não significa que seja dessa maneira que a gente faz. Isso daqui não é matematicamente o mais correto, mas é um jeito da gente minimizar as contas e mostrar o que está acontecendo. Como eu quero, por exemplo, uma derivada de t em relação a uma derivada em relação a t com p constante, o que que eu vou fazer? Eu vou imaginar o meu seguinte ponto. Eu vou imaginar que se eu dividir por uma derivada de t a p, ou seja, eu vou derivar em relação a t com p constante, vai me gerar a seguinte equação. du dt, ou derrom de u, derrom de t, ap é igual a T vezes derrom de S, derrom de T a P, menos P, derrom de V, derrom de T a P. Então, vocês perceberam que eu adicionei o derrom de T com P constante em tudo. Joia? E agora vem a pergunta interessante. E qual que é a minha pergunta interessante? Olha, me surgiram termos aqui que eu gostaria muito que sumissem. Esse daqui é um dos termos que a gente gostaria demais que sumisse. T derrom de S, derrom de T, a P, ok? E o termo menos P derrom de V, derrom de T, a P, até que ele não me assusta tanto, porque ele não tem outra função de estado embutida, ok? Feito isso, o que que eu vou pensar? Eu conheço isso? Olha que pergunta importante. Isso daqui tem cara de alguma coisa que eu conheço. E qual que é esta coisa que eu conheço? Vamos pensar, né? Se a gente vai lembrar das equações base, né? De, por exemplo, DH, que é CP dt, né? Mais V menos derrom de V, derrom de T, AP vezes T, tudo isso daqui, dP. A daqui, vocês podem perceber que não consigo tirar nada disso daqui. Mas olha que interessante. Se eu pegar o ds, eu vou gerar CP sobre T dt menos derrom de V, derrom de T AP. Opa, aqui eu fiz um errinho, né? Derrom de V, não, é isso mesmo, dP, né? E surge esse termo daqui. E olha que interessante, ds é CPTDT, ou seja, se eu imaginar essa primeira parte daqui, eu sei que ela é quem? Derivada parcial de S em relação a T com P constante. Essa primeira parte daqui, então, ela tem nome. Derrom de S, derrom de T a P. Mas espera aí, no mesmo derrom de S, derrom de TAP que aparece aqui, ou seja, isso daqui não é nada mais, nada menos do que CP sobre T. Agora, então, eu consigo escrever isso de que forma? T, que já estava na minha equação, vezes CP sobre T, ok? CP sobre T, menos P, derrom de V, derrom de T, AP, dP.
E agora, olha que interessante. A minha primeira parte da equação, ela virou capacidade calorífica à pressão constante e me sobra o resto da minha equação, que, de certa maneira, não é um problema para eu escrever, porque ela está em função de pressão e temperatura. Tem um volume aparecendo? Tem, mas não é prejuízo, tá bom? O que eu disse para vocês? Evitem colocar função de estado na equação que você está querendo escrever, porque isso não vai estar satisfazendo o enunciado. Feito isso, a gente já conhece uma parte da equação, mas a gente ainda não conhece a outra. E qual que é a outra parte que a gente não conhece? A outra parte é a seguinte: olha, então eu já conheço DROM de H, DROM de TAP, CP. Então, eu já consegui falar sobre DROM de U, DROM de T, AP. Agora, vocês concordam comigo que se a gente retornar lá na nossa equaçãozinha, lá em cima, então vamos lá. Essa parte daqui, ó, já está descrita. Já descrevi essa parte daqui. E agora, essa daqui é uma que me interessa muito saber como resolver. Então, a gente agora tem que descobrir como faz para encontrar uma relação para DROM, né, de U, DROM de P a T. E como que a gente faz isso? Então, gente, se a gente partir da mesma equação, tem alguma eficiência? Tem, mas vocês vão precisar utilizar outra equação, ok? Então, por que eu quero encontrar outra equação? Por exemplo, se eu pego a equação de DH, quem que é a minha equação de DH? A minha equação de DH, ela vai ter a seguinte forma. TDS, olha, TDS está aparecendo aqui, mais VDP. Então, o que eu posso realizar com isso daqui? Posso realizar alguma coisa? Posso. Posso sim realizar alguma coisa. E o que eu vou fazer, então? A minha possibilidade agora é correlacionar duas equações de estado para eu conseguir descrever de uma maneira mais correta o que está me atrapalhando ali, né? Então, o que está me atrapalhando? Vamos tentar entender. Eu já gerei uma equação para a primeira parte. Para a segunda parte, eu preciso desenvolver duas equações. Joia? Então, vamos tentar ver onde que a gente chega nisso. Primeira equação que a gente vai desenvolver, na verdade, vai ser essa daqui. U é igual a H menos PV. A gente vê ela na forma de delta, né, para sistema fechado, mas aqui a gente pode esboçar ela dessa maneira também. E aí? Por que eu estou querendo fazer uma relação entre U e H? Vamos ver se vocês conseguem visualizar isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar esta minha equação para desenvolver a minha segunda parte. Ou seja, eu vou aplicar agora, em vez daquele que eu apliquei antes, eu vou aplicar um dp com t constante. Ou seja, isso vai ficar da seguinte forma. DROM de 1, DROM de P a T, olha e toma cuidado do porquê que eu estou fazendo disso. Vai ficar DROM de H, DROM de P a T, menos, olha o cuidado, DROM de PV, DROM de P a T. O que isso significa? Significa, gente, agora, que existe umas derivadas aqui que eu tenho que tomar um cuidado. Primeira coisa, sobre o DROM de H, DROM de PAT, eu não consigo falar dele. Mas eu consigo aplicar uma propriedade naquele meu PV para separar ele. Ou seja, eu vou separá-lo. E como que eu vou separá-lo? Eu vou separá-lo da seguinte forma. Vai ficar dessa forma aqui. DROM de H, DROM de PAT eu não mexo. Essa parte que eu vou usar uma regra da cadeia, imagine que é uma derivada comum. Ou seja, primeiro eu vou fazer P' vezes V, mais P vezes V'. Ou seja, isso daqui vai ficar menos derivada parcial de P em relação a P vezes V, concordam? Mais derivada parcial de V em relação a P vezes P. Toda derivada que eu faço está com T constante. Okay? E olha que interessante aqui. Quando eu faço essa derivada, me aparece uma derivada de P em relação a P.
me vale quanto? Quando eu derivo P em relação a T, isso daqui me vale 1. Então, isso daqui vai ficar em que forma? D-ROM de H, D-ROM de P a T, menos V, mais D-ROM de V, D-ROM de P a T, vezes quem? Olha, vezes 1P sobrou. Tudo bem? Aí a primeira pergunta que vai me surgir: por que que você quis fazer isso, Vitor? Porque vocês lembram que aqui eu precisava muito dessa parte daqui, D-ROM de H, D-ROM de T, e de certa maneira agora eu desenvolvi uma relação para D-ROM de U, e agora vou pegar a minha relação de DH e vou desenvolver ela para descobrir quem que é D-ROM de H, D-ROM de P a T. Seja aquela TDS mais VDP, eu ainda não explorei ela. Então vamos explorá-la. Então vamos lá. Já está feito o quê? A minha parte de quem que é o meu D-ROM de U, D-ROM de P a T. Então vamos escrever isso. D-ROM de U, D-ROM de P a T é igual tudo isso daqui. Quem que eu ainda gostaria muito de saber? Isso daqui. Porque quando eu defini isso, lembra, eu quero sumir com a função do estado, ela ficar só em função de quem? Temperatura e pressão. Pode me aparecer um volume sem problema nenhum, só não pode aparecer outra função do estado. Vamos lembrar da nossa equaçãozinha que a gente vai usar agora. DH é igual a TDS, né? Ou seja, isso daqui vocês vão lembrar, vai estar aparecendo, né? Mais VDP. E agora, lembrem, quem que eu quero? DH, DLP, AT. Ou seja, eu vou aplicar qual operador aqui? Vou aplicar o DPAT, ou seja, vou derivar em relação a P com T constante. E vai me aparecer D-ROM de H, D-ROM de P a T, vai ser quem? D-ROM. Olha o que vai acontecer. Eu vou botar o T primeiro, porque senão você pode confundir. T vezes derivada parcial de entropia por PAT. Oh, isso que vocês já viram antes. Mais V vezes derivada parcial de P em relação a P com T constante, e vocês já viram ela também. Ou seja, gente, coisas aqui vocês já conhecem. Então, vamos tentar entender um pouco melhor o que vai rolar aqui. Feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para essa equação e falar que ela vale quanto? Ou seja, derivei, gerei essa. Ou seja, agora eu vou ter que D-ROM de H, D-ROM de P a T é igual a T vezes D-ROM de S, D-ROM de P a T mais V. Vitor, você não resolveu o problema. Ainda está me aparecendo uma função de estado S. E isso, é claro que é preocupante. Então, eu não consigo resolver isso daqui direto. Realmente, não consegue. Porque se você voltar naquela equação de U e colocar isso daqui, não está resolvido. Ou seja, se você está nessa equação aqui, que eu vou chamar ela de 1, equação 1 aqui, e você tenta voltar na estrela, vai aparecer uma função de entropia, de outra equação de estado, e ainda não acabou. Então, o que eu vou utilizar de arcabouço agora? Eu não quero função de estado, mas olha que interessante. Eu tenho por relação de Maxwell, ou seja, se vocês retornarem à relação de energia livre de Gibbs, o que vai acontecer? Vocês viram que lá surgiu-me uma relação onde menos d-ROM de S, d-ROM de P a T, ele é igual a uma coisa. E que coisa que ela é igual? A d-ROM de V, d-ROM de P a P. Ou seja, agora eu consigo escrever o meu DH, del PAT, de que forma? Da seguinte forma: D-ROM de H, D-ROM de PAT vai ser igual a T vezes menos D-ROM de V, D-ROM de T a P, mais V. E que se vocês reorganizarem isso, vai ficar V menos D-ROM de V, D-ROM de T a P vezes T. Tudo
bem? Então, isso aqui é muito parecido com o que aparece na equação do DH. É de onde vem isso daqui? É desse desenvolvimentozinho aqui. Feito isso, a gente vai retornar naquela nossa equação e substituir. Então, ou seja, estou nessa minha equação 2 aqui, está feita ela. Eu já tenho uma equação aqui que eu já desenvolvi, que foi a 3, né? Vamos nomear ela aqui de 3. Já vou substituir essa parte aqui, então vai ficar um termo bem longo mesmo. Feito isso, eu já consigo voltar na minha equação final. E quem é a minha equação final? Nossa, tá longe, né? E vai ser esta daqui, né? A última aqui. Ou seja, a gente já definiu todo mundo, né? A gente já definiu esse primeiro termo, que ele foi um pouco menos trabalhoso, né? E esse segundo termo a gente acabou de definir. Então, vamos lá, vamos acabar com isso, né? Feito tudo isso, gente, como que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão substituir naquela equação que a gente tinha e encontrar o derrom de H, derrom de P, AT na equação 2. 2 na 3 vai surgir aqui. Joia? Então, vamos lá. Substituindo isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a seguinte expressão. Derrom de U, derrom de P, lembrando que era ela que eu queria escrever, AT, vai ficar igual a menos T, derrom de V, derrom de T, AP. Feito isso, menos T, derrom de V, derrom de PAT, mais um V de uma, menos um V do outra. Botei no final para vocês verem que ela cancela. Cancelado, olha para vocês verem o que me foi gerado aqui, ó. Me foi gerada essa seguinte equação, né? Então, a equação final vai ficar na cara. Derrom de U, derrom de P, AT, ficou menos T, derrom de V, derrom de T, AP, menos P, derrom de V, derrom de P, AT. Feito isso, gente, a gente vai retornar lá naquela equação final que eu demonstrei para vocês há pouco tempo, né? E a gente vai simplesmente substituir ela lá dentro, ok? Então, vamos colocar a nossa primeira parte, né? Então, du, lembrando que a gente escreveu du como? A gente escreveu du igual a uma função, né? Que foi uma derivada parcial de u em relação a t com p constante, dt, mais derrom de u, derrom de p a t dt. Então, essa parte aqui vai ser essa parte final, e aquela parte que a gente fez lá no começo vai ser a parte inicial, parte do CP. Colocando aqui por último, fica CP, ok? Menos P derrom de V, derrom de T, ok? AP, tudo isso daqui, DP. E a parte que a gente acabou de desenvolver, que vai ficar menos, abre colchetes, T, derrom de V, derrom de T, mais P, derrom de V, derrom de P, ok? Tudo isso daqui, dp. Lembrando que aqui, gente, pelo menos, eu gosto que apareça essas derivadas parciais, vou até colocá-las aqui no final, para vocês não perderem um significado físico, tá? Coloquei o menos em evidência, tirei o menos que está aparecendo nos dois termos e coloquei ele em evidência, e essa aqui é a nossa resposta final. Vitor, como que eu sei que eu cheguei na resposta final? É uma dúvida muito grande que as pessoas trazem, e isso é uma coisa muito recorrente. Quanto que eu paro? Vocês estão olhando para essa equação, então, vocês estão vendo o quê? Quais funções? CP é uma constante, né? Capacidade calorífica, a pressão constante, né? É uma constante aqui. Pressão está aparecendo e temperatura. Eu queria que aparecesse. Vitor, está aparecendo derivadas de volume, mas prestem atenção em que essas derivadas são. Elas são derivadas de volume ou por temperatura ou por pressão. Ou seja, está me aparecendo nenhuma outra função de estado aqui, além de pressão e temperatura. Não está me aparecendo uma energia livre de Gibbs, não está aparecendo uma entalpia, não está aparecendo uma entropia, eu não estou analisando nada disso, ok? Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o exercício.
O foco é justamente vocês tentarem desenvolver esse tipo de exercício. Um exercício como esse já é um exercício completo para vocês aprenderem um pouco sobre equação de Maxwell e entender que, na verdade, apenas desenvolver as equações é uma parte mais simples. Entender como fazer a aplicação dela, que é esse tipo de exercício, é um pouco mais complicado, mas o básico é isso. Não deixe aparecer outra função de estado quando ele pede que você escreva em função de ou temperatura e pressão, ou temperatura e volume, é uma possibilidade, ok? Então é isso, gente. Eu agradeço demais a atenção de vocês e espero que tenha sido proveitoso para vocês essa explicação. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Certo, então começando aqui nossa parte agora de transformações termodinâmicas de sistemas fechados, vamos dar início à parte de equações gerais. Começando com a capacidade térmica à pressão constante, que é dada da seguinte forma. Cp igual à constante dos gases, por exemplo, como 83,144621 em centímetros cúbicos vezes bar sobre mol Kelvin, mas também presente em outras unidades, como joule por mol Kelvin e assim por diante. Ela também tem presente os coeficientes A, B, C e D, que são dados tabelados, o B sempre acompanhado de T, o C de T ao quadrado e o D de T a menos 2. Então perceba quando você pegar nas tabelas, por exemplo, a NES, o B ele sempre é acompanhado de vezes 10 a menos 3, o C de vezes 10 a menos 6 e o D de vezes 10 a quinta. Não se esqueça dos valores. Botar isso pode gerar grandes erros nos seus resultados. Nós também temos a capacidade térmica a volume constante, que é definida como Cp menos R, que vai ser útil mais para frente, durante essa aula. Nós temos a temperatura relativa, que é definida como T sobre Tc, Tc sendo também um dado tabelado, a depender do seu fluido. Nós também temos o coeficiente de compressibilidade, que é definido como P vezes V sobre R vezes T. E agora, já entrando naquelas equações que vocês veem mais normalmente, talvez tenha até um certo temor, mas não temam. Vamos ficar aqui e ver que é algo até bem tranquilo, começando pela variação de entalpia, que é definida como sua parte que varia a temperatura, sendo Cp dt, e sua parte que varia a pressão, V menos T, Tv dt. E para a variação de entropia, a parte que varia a temperatura, Cp sobre T, e a parte que varia a pressão, Tv dt. Vendo que aqui tem um menos, nessa parte aqui, para a variação de pressão, para integral de pressão. Porém, o que é esse volume nesse caso? Como o volume é definido vai depender de cada equação de estado, mas vamos começar pela mais simples de todas, a equação do gás ideal. Você já deve ter visto essa equação aqui, a equação de Clapeyron, P vezes V igual a R vezes T. Eu acho que tem algo errado aí. Aqui não está faltando um N? Não. É porque nosso volume ele tem unidade de centímetros cúbicos sobre mol, por exemplo. Ou seja, como se o N estivesse passando, dividindo e ele tivesse tudo acumulado nesse V aqui, que é a nossa unidade de volume para a termodinâmica. Isolando aqui o V, nós temos V igual a R vezes T sobre P. Percebe também um detalhe que o valor de compressibilidade Z para gás ideal vai ser sempre 1, por essa relação entre as variáveis. E sua derivada, bem simplesinha, vai ficar só R sobre P. Agora, com isso em mão, nós podemos substituir, por exemplo, na variação de entalpia. Substituindo V e o dVdt, ficamos dessa forma. Porém, aqui nós temos R vezes T sobre P, e aqui menos T vezes R sobre P é a mesma coisa que a mesma coisa, ou seja, zero. Integral de zero, zero. Ou seja, nossa variação de entalpia para gás ideal apenas depende de variação de temperatura, o que é claramente algo bem ideal e nada realístico. Agora, já a nossa variação de entropia, substituindo aqui o dVdt, ficamos com R sobre P, tirando R por ser constante. Agora uma integral bem simplesinha, fica ln de P2 menos ln de P1, e utilizando a propriedade de logaritmos, isso aqui vai ficar ln de P2 sobre P1. Assim, ficando apenas um termo com integral. Nós também acontece algo bem especial para a variação de pressão vezes volume, no caso de gás ideal. Por o volume ser dado dessa forma aqui, nós podemos cancelar as pressões, ficando só R vezes T, deixando R evidência, nós obtemos isso aqui. A variação de pressão vezes volume pode ser dita apenas como uma variação de temperatura, sem necessariamente saber a pressão ou volume do seu componente. Agora, as variações de energia do sistema fechado. A equação dada por uma variação de energia no sistema fechado apenas depende da troca de calor e a troca de trabalho. Porém, a variação de energia também pode ser definida como integral de T82 de CV dt, mas como vimos anteriormente, CV é Cp menos R. Utilizando a propriedade de integrais, vamos separar isso aqui em duas integrais. Vamos deixar o R em evidência na segunda integral. Integral de 1, bem simplesinho, T2 menos T1. Porém, eu já vi essas coisas aqui, não? Esse daqui é o ΔH de gás ideal, e esse segundo termo aqui é a variação P vezes V. Ou seja, ΔU igual a ΔH menos ΔPV. Juntando as duas equações, temos que ΔH menos ΔPV igual a Q mais W.
Agora, o que significa quando o exercício diz adiabático e reversível? Primeiro, adiabático. Adiabático significa que a troca de calor é zero. Irreversível significa que nós podemos definir a variação de entropia da seguinte forma. Porque C igual a zero, aqui nós vamos ter três opções para isso ocorrer. T estar no zero absoluto, ΔS, ou seja, variação de entropia ser zero, não confundam com a entropia ser zero. Apenas que quer dizer que não variou. Ou os dois são zero. Nesse caso, eu garanto para vocês que não estamos na temperatura do zero absoluto, ou seja, ΔS igual a zero. O exercício também pode dizer que tal ponto é saturado. O que isso significa? Significa que os pontos de pressão e temperatura daquele ponto se correlacionam através da seguinte equação de Antoine, sendo A, B e C valores tabelados, mas não confundam com A, B e C do CP. Agora indo aqui para o nosso primeiro exercício. Água inicialmente a temperatura de 693,15 Kelvin e pressão de 44,31 bar é expandida no sistema cilindro-pistão até um ponto de saturação de forma adiabática reversível. Qual o trabalho gerado? Utiliza a equação de gás ideal. Já podemos perceber aqui alguns termos que apareceram anteriormente: saturação e adiabática reversível. Além de perceber que nós não temos todos os dados de temperatura e pressão necessários, mesmo com ΔS igual a zero para adiabática reversível. Como resolver isso? Esses aqui são os dados. Percebam que o Antônio está em kPa e Celsius. Quem quiser dar uma pausa para tentar resolver sozinho, mas já dando continuidade. Primeiro, a transformação seria dada da seguinte forma: numa temperatura e numa pressão maior para uma temperatura e uma pressão menor. Afinal, se trata de uma expansão, ou seja, o volume também está aumentando. Porém, nós não podemos fazer essa transformação diretamente. Nós temos que separar em duas transformações. Uma, a T constante e outra a P constante, no caso sendo T1 e P2 constantes. Ou seja, dada da seguinte forma. Aqui, o que significa cada termo, aquelas integrais aqui, dadas pelas cores aqui. O que nós também podemos perceber, então, a substituir que ΔS vai ser igual a zero, ou seja, abaixo reversível. O que nós também podemos fazer é deixar o R aqui em evidência, passar dividindo 0 sobre R, 0. Porém, ainda ocorre aquele problema que eu já mencionei. Nós temos T2 e P2 como variáveis. Como resolver isso aí? Ponto 2, como eu disse, é saturado, ou seja, podemos escrever o P2 em função de T2 através de Antônio, da seguinte forma. Aqui no caso temos divisão por 100, pois nossa pressão aqui embaixo está em bar, e esse Antônio voltava em kPa, ou seja, ao dividir por 100 nós obteremos também um valor em bar. E o valor aqui do coeficiente C do Antônio mudou um pouquinho, pois nós subtraímos 273,15, afinal a temperatura aqui está em Kelvin. Então ao botar uma temperatura aqui em Kelvin, nós temos que subtrair 273,15 para servir como um Celsius, ou seja, o nosso coeficiente C mudou. E através de iterações numéricas 1 solve, nós obtemos que T2 é 429,432236 Kelvin. Utilizando essa temperatura, nós podemos calcular o ΔH, percebendo aqui que aquela transformação lá de pressão vai ser zero para gás ideal. Ou seja, obtemos o valor de menos 94.822,5638 cm3 bar sobre mol. Percebam que é um valor negativo por se tratar de uma expansão. Nosso ΔPV vai ser dado dessa forma resumida para gás ideal. Só substituindo os valores, nós obtemos que é menos 21.926,71354 cm3 bar sobre mol. Também negativo. Voltando aqui à nossa equação do sistema fechado, que esse é zero por ser adiabático reversível, substituindo os valores, obtemos que o trabalho gerado é menos 72.895,85026 cm3 bar por mol. Agora entrando na nossa segunda equação de estado, a virial. Ela é dada da seguinte forma: V igual R vezes T sobre P mais beta. Ou seja, aqui tem uma parte bem parecida com o gás ideal, mais uma soma desse beta. O que é esse beta? Ele é uma correção de volume para deixar ele mais próximo de um real. Ou seja, também possui unidade de volume. Porém, o que ele é? Ele é dado pela seguinte equação. São 0,083, 0,422, 0,179, 0,172, 1,6 e 4,2 dados fixos do beta. Já TC, PC e o TC presente nesses TRs aqui, de T sobre TC, e o ômega, eles são dados do composto, do fluido. O ômega nós chamamos de fator acêntrico, inclusive. E por aqui ter T sobre TC, o beta é uma função de temperatura. Ou seja, ao derivarmos V por T, o beta não vai simplesmente sumir como uma constante, vai ficar dBdt. Mas não temam. Derivar isso aqui é bem simples. Primeiramente, 0,083 e 0,179 vão simplesmente sumir por serem constantes. O TR vai abrir como T sobre TC, por listarmos dois. Podemos, pela regra da cadeia, deixar ele em evidência ao ser derivado. Então aqui vai ficar 1 sobre TC, que vai cortar o TC daqui com o TC que abriria aqui. E os TRs eles vão subtrair um de seus expoentes. Ou seja, que vai ficar menos 2,6, por estar aqui na parte aqui de baixo, e aqui menos 5,2, por estar aqui também na parte de baixo. E, pela regra da cadeia, eles vão descer aqui,
vai ficar menos 1,6 vezes menos 0,422 e menos 4,2 vezes menos 0,172. Que essas duas multiplicações dão 0,6752 e 0,7224. Agora, substituindo na variação de Taupia primeiramente. Substituindo o volume e a derivada de volume e temperatura, fica dessa forma. Da mesma forma do gás ideal, nós podemos cortar esse R vezes T sobre P com esse T vezes R sobre P, mas esse T vai continuar multiplicando esse dBdt, ficando da seguinte forma. Caso nós possamos calcular o beta e o dBdt, nós vamos parar por aqui e só destacar os valores aqui. Mas caso nós não tenhamos o valor de temperatura, cuja essa variação de pressão é constante, para calcular o beta e o dBdt, nós vamos ter que abrir eles da seguinte forma, criando essa expressão muito grande que não vai caber na sua calculadora. Porém, temos como resumi-la. Primeiramente, vamos deixar esse R vezes TC sobre PC em evidência, com esses valores aqui. Só que por aqui não ter TC, vai aparecer 1 sobre TC, ficando da seguinte forma. E T sobre TC nada mais é que TR. E passando aqui o TR multiplicando, nós vamos diminuir um desses expoentes aqui, ficando 1,6 e 4,2. Porém, agora, nós temos os mesmos expoentes desses valores aqui, ou seja, nós podemos juntá-los, ou seja, menos 0,422, menos 0,6752, menos 0,172, menos 0,7224, pois esses dois aqui também estão sendo multiplicados por ômega, ficando da seguinte forma, que agora caberá facilmente na sua calculadora. Agora, a variação de entropia, substituindo dVdt, vamos ficar da seguinte forma. Caso não possamos calcular o dVdt, apenas uma abrida dele, mas não temos mais nada a resumir nesse caso. Então agora vamos para o nosso segundo exercício dessa parte. Um fluido refrigerante, inicialmente em condição saturada a temperatura de 258,15 Kelvin, é comprimido no sistema cilindro-pistão até uma pressão de 12,025927 bar, de forma adiabática reversível. Qual o trabalho requerido? Utilize a equação virial truncada no segundo coeficiente. E esses aqui são os dados. Caso queiram parar um tempo aí para pensar como resolver, mas já dando procedência, nosso tema será da seguinte forma. Perceba que agora nossa reta irá subir, ou seja, qual P e qual T são constantes vão variar, mas o formato triangular continua o mesmo. Agora P1 será constante e T2 será constante. Dado da seguinte forma. Pelo fato do ponto 1 ser saturado, nós podemos, através de T1 em Antônio, calcular o P1. Assim, substituindo a fórmula de ΔS, fica da seguinte forma. Abrindo essa agora do dBdt2, já que nós não temos o T2, vai ficar da seguinte forma. Deixando o R em evidência aqui nessa integral, e depois deixando ele em evidência geral, e passando dividindo, subindo assim com ele. E abrindo aqui os TRs, ficamos da seguinte forma. Agora dependente só da variável T2. Por iterações numéricas ou por solve, nós obtemos que T2 é 313,801,503,9 Kelvin. Com ele podemos calcular os TRs, obtendo os seguintes valores. Os TRs nós podemos calcular os beta1 e beta2, obtendo os seguintes valores. E podemos também calcular o dBdt2. Nós não vamos calcular o dBdt1, pois ele não será necessário, afinal apenas o T2 é constante naquela segunda integral, e o dBdt2 não é utilizado para mais nada além disso, nesse exercício. Mas não haveria problema nenhum, além de perda de tempo, calcular o dBdt1. Assim, obtendo o seguinte valor. Agora, calculando os nossos volumes, pela seguinte equação, com beta1 e beta2 já calculados, obtemos os seguintes valores. Agora, calculando o ΔH. Só substituir os valores, nós já calculamos beta2, T2 e dBdt2, nós já achamos e calculamos. Substituindo tudo, ficamos com o seguinte valor. Agora aqui, para a nossa variação de pressão vezes volume, não temos a classificação de gás ideal, mas não temos, pois já calculamos V2 e V1 e nós já temos P2 e P1, ou seja, ficamos com isso aqui. Juntando tudo aqui no sistema fechado, cujo derivativo reversível, ou seja, Q vai ser igual a zero, vamos ficar que o trabalho é 27.914,52479 cm3 bar por mol. Percebam que é um valor positivo por se tratar de uma compressão, ou seja, nós estamos exercendo trabalho, perdendo trabalho para essa compressão. Agora entrando aqui na nossa terceira parte, última desse primeiro vídeo. As transformações termodinâmicas, a determinação de volume por equações cúbicas. Primeiro, o que é uma equação cúbica? É dado pela seguinte equação. Primeiras coisas que nós percebemos já bem diferente delas em relação às outras. Ela não tem apenas volume, ela tem 3. Ou seja, ela terá 3 raízes, daí vem seu nome cúbica. Como achar cada raiz, nós vamos ver mais à frente. Outra coisa que também percebemos é que o V não está explícito. É o P que está, e não temos como deixar o V explícito. Ou seja, será bem mais difícil colocar em um ΔH e um ΔS. E além disso, nós temos essas coisas conhecidas, se A, B, Epsilon, Sigma, o que são eles? Bem, vamos pensar por ordem alfabética. O A é dado como psi vezes R ao quadrado vezes TC ao quadrado sobre PC vezes alfa. Não ajudei muito, né? Dei uma variável e surge com duas novas, psi e alfa. E o B é ômega vezes R vezes TC sobre PC.
Não ajudei muito, mas um pouco mais que lá. Mas agora resolvendo todas essas de uma vez. O que elas são? Elas dependem de qual equação cúbica, por isso são equações cúbicas, no plural. Cada uma delas vai ter um valor inteiro ou real para sigma, epsilon, ômega e φ. Ou seja, apenas um valor muito comum. Mas já o alfa é em função de t, dado da seguinte forma, sendo Van der Waals o mais fácil para todos esses coeficientes, até o Penrose Robson, que é um pouco mais difícil, mas nada mais. Vai ser apenas mais coisa para colocar na calculadora. Nenhuma dificuldade extra. Para ver isso, vamos fazer um exercício aqui. Determine a variação de volume sofrida pelo propileno em um processo no qual a temperatura e pressão mudam de 283,15 Kelvin e 2,7 bar para 303,15 Kelvin e 30 bar. Utilize a equação cúbica de Penrose-Robson. Esses aqui são os dados. Caso queiram pausar para tentar fazer sozinhos, mas já dando procedência. Primeiro vamos calcular o B, que independe completamente da temperatura, pois não tem um alfa. Substituindo os dados, obtemos esse valor aqui em dados de volume. Agora, calculando as temperaturas de saturação e as comparando as suas respectivas temperaturas, nós podemos saber se eles estão em estado vapor ou líquido, o que vai ser bem útil lá para frente para determinar qual chute de volume utilizaremos. Calculando aqui as temperaturas relativas, obtemos os seguintes dados. Calculando os alfas, obtemos os seguintes dados. Calculando os As, obtemos os seguintes dados. E, substituindo aqui nas equações cúbicas, obtemos as seguintes equações. Mas, como achar esse V agora? Pois temos 3 raízes, como achar a raiz certa? Isso vai depender, como eu já disse, do estado que estiver seu fluido. Para vapor, vai estar mais próximo, nós estamos inicialmente o volume de gás ideal. E para líquido, nós estamos naquele B que nós encontramos mais 10. Ou seja, substituindo aqui, nós obtemos que esses aqui serão nossos chutes iniciais. E, resolvendo, por iterações numéricas que eu soube, nós obtemos que cada um dos volumes dão isso aqui, até que bem próximos dos nossos chutes. Agora, calculando a variação de volume pedido, nada mais é que V2 menos V1. Subtraindo, obtemos menos 8.283,205,825 cm3 sobre mol, o que dá um valor negativo por se tratar de uma compressão. Bem, assim terminamos nosso módulo 1 de TQ1, que é a nossa revisão para a parte da P1 de TQ1. Se vocês possuírem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, enviar para a gente por e-mail, procurar a gente para tentar responder as dúvidas. Mas, ademais, muito obrigado e vejo vocês no próximo módulo para P2 de TQ1.